Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o nosso corte aqui trazendo informações do Flamengo. Tem entrevista emocionante do Bruno Henrique que você vai acompanhar. Tem também notícias sobre Jorginho no Flamengo, está muito próximo aí de ser oficializado, né? Temos uma concretização da contratação desse jogador e tem também informação sobre outro possível reforço, que é o Firmino no Flamengo, para o Mundial também. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada sobre isso. Se inscreve aqui no canal também. Sem enrolação, vamos para o vídeo, créditos na descrição. E agora eu quero falar de um jogador que é celebrado, é homenageado e é merecido. Bruno Henrique, 100 gols com a camisa do Mengão. Um jogador muito diferenciado e fundamental para a nação rubro-negra. A emoção tomou conta de Bruno Henrique ao relembrar de sua trajetória até aqui. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O jogador recebeu do diretor de futebol José Boto uma placa e uma medalha pelos 100 gols. O feito foi alcançado na semifinal do Carioca contra a principal vítima do Rei dos Clássicos, o Vasco. Clássico, a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico, eu entro de uma forma diferente para poder vencer. Isso que me motiva. Desde 2019, vestindo a camisa do Flamengo, Bruno Henrique esteve em campo em 288 partidas. São 15 títulos conquistados, além da marca de 100 gols. Entre eles, um que ficou marcado na vida do jogador. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Copa Libertadores. Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Agora o atacante entrou para uma lista seleta de jogadores que fizeram 100 gols pelo Flamengo. O único do atual elenco que ocupa o ranking é Pedro, com 135 redes balançadas pelo time carioca. Quando eu cheguei aqui no clube, né, ainda um pouco meio desconfiado na parte de fora, e eu sabia quem eu era e o que eu poderia entregar para esse clube. Então, meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Eu sou um cara que trabalho bastante. Bruno Henrique segue no departamento médico, se recuperando de uma lesão na coxa direita. A expectativa é que ele esteja apto para atuar na primeira rodada do Brasileirão contra o Internacional no Maracanã. Bruno Henrique sendo homenageado pelo Flamengo, acho importante esse reconhecimento. É uma marca, não é só centenária, mas como é muito raro um jogador alcançar esse feito e no Flamengo. Então ele não é o cara que bate todos os pênaltis, tinha o Gabigol, aí depois teve o Pedro. Então agora que ele tá de novo jogando nessa função improvisado, mais como um 9 mesmo, como um centroavante, mas mesmo assim ele se locomove muito, ele aproveita os espaços em campo. Quando a gente começa a perceber os gols marcados pelo Bruno Henrique, a variedade, o repertório é vasto. Ele tem que comemorar, sabe por quê? Em outro patamar. Isso, outro patamar. Ele tem que comemorar muito, porque para alcançar o artilheiro do Flamengo, o artilheiro mor do Flamengo, que é o nosso galinho, Zico. Um beijo pro Zico, sempre acompanha o programa. Mais de 500 gols. Tem que comemorar 100, 101, 102, porque 500 e lá vai pedrada, só o galinho. O Galinho, todo final de semana, você escutava gol do Flamengo. E ela era o Galinho. O Pedro também tem uma ótima marca no Flamengo, mas o Pedro aí é o cara que é responsável pelo pênalti, não é? Que tem também aquela presença
muito importante dentro de área. E não é, o Pedro não é só do Flamengo, né? O Pedro é um jogador da seleção brasileira, só não tá lá porque ainda segue no DM. E encaixou na seleção, e é difícil encaixar na seleção brasileira. Tomara que volte no mesmo nível. Isso, né? encaixar no Flamengo e na seleção brasileira. É difícil. Agora, chegar essa margem aí que chegou o Bruno Henrique e se emocionando, a gente se emociona aqui também. Parabéns, Bruno Henrique, aí pelo caminho que você plantou aí no Flamengo, um caminho maravilhoso de gols aí. Em clássico, então, nem se fala. Ele também apareceu naquela lista do Dorival Júnior, aquela pré-lista, não é? De convocados para a seleção brasileira. E vai até 50, né? 52, acho que é. 52? É. É porque tem gente falando que já tá na lista com o número 60, de 60, 61. Não existe, viu, Everton? Ele falou que o Hulk tá lá também, nessa aí tá no número 62 na escala do... Para, velho. É até 53, né? Ó, eu quero falar de um assunto que interessa muito para você. Quero falar do Palmeiras, porque... Vamos falar com o Internacional, mudar isso aí, porque a gente quer o mudar. bem do Berton, é claro. Isso aí. Viagem internacional, né? E um Fla-Flu onde seria? Um Fla-Flu na Croácia. Chique, hein? E Um Pedro Henrique torna uma lancha. Dubrovnik. Isso, tocando Não é? eletrônico. Uma coisinha... É a cara dele, hein? Tá vendo? Te ajudei nessa, mesmo sem você merecer. Dupla, olha, tá com 2 Pedros no nosso telão. Tudo bem, pessoal? Um beijo aí, Marco, abraço, Bruno. Nosso cinegrafista aqui, o Guto Santana, falou, ó, vai botar hoje com o Pedro em dose dupla por aqui, então colocou, tem Pedro para, enfim, para todo mundo querer brincar por aqui. E o Pedro que só deve voltar ali para maio, enfim, está se recuperando bem o jogador do Flamengo. De fato, um Fla-Flu na Croácia seria... Ó, o Boto consegue intermediar isso daí facilmente, hein? Esteve por lá recentemente, em contatos europeus, Felipe Luiz também, então conhece a Europa, dá para brincar bastante. Mas hoje estamos aqui abrigados dentro da sede da Gávea, porque o tempo está aquele... meio barro, meio tijolo, né? Como a gente diz, pode ser que chova, então questão dos equipamentos. E o Flamengo está treinando no Ninho do Urubu, treinamento hoje pela manhã, e os próximos 3 dias serão de folga para o elenco, um descanso aí nessa data FIFA, descansar com a família também. Ontem teve uma atividade, a gente acompanhou pela manhã, e o Bruno Henrique não foi a campo, está se recuperando ainda, até o dia 29 a previsão que esteja totalmente disponível para o Felipe Luiz para enfrentar o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro, 21 horas no Maracanã, sábado. Bruno Henrique ontem que foi homenageado, 100 gols pelo Flamengo, até se emocionou em determinado momento, enfim, ganhou uma medalha, uma placa e falou um pouquinho sobre a fase atual do Flamengo. Sem oba-oba, daqui para fora, sem essa de oba-oba, o Flamengo invencível, etc. Não quer esse papo não, então a gente acompanha um pouquinho agora do BH 27. A camisa 27, 15 títulos pelo Flamengo. O Bruno Henrique falou ontem com a gente. Muitos se falam, o Flamengo... Tá, então, o Bruno Henrique falando bastante ontem, aí falou, o Flamengo é grande, aí a gente lembrou muitas páginas de Instagram, lembra quando ele sempre falava isso? Aquelas pérolas do Bruno Henrique, o pessoal até deu uma risada ali na sala de imprensa, mas estava consciente o Bruno Henrique ontem, e 34 anos, planeja um futuro aí no rubro-negro, e também quem pensa em futuro no Flamengo, a torcida está ansiosa, a questão do Jorginho, tá um Jorginho Rio, né? Jorginho está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem, está por aqui, enfim, está na Zona Sul hospedado com a mulher europeia, está mostrando o Rio de Janeiro para ela, pode ser que apareça algum dia assim no Ninho do Urubu, ter aquele tete-a-tete com o Boto e também com o Felipe Luiz, conhecer a estrutura, mas tem pormenores a desenrolar ainda, questões financeiras, principalmente também questão com o Arsenal, tem bônus a receber, o Flamengo sabe que tem que ter paciência, esticar a corda, esses europeus, jogadores europeus, não, embora ele tenha cidadania italiana, é brasileiro, enfim, também o Jorginho não é um brasileiro como o Felipe Luiz, puramente como o Felipe Luiz e o Rafinha, uma mudança de vida, então tem que ter calma, tem que ter muita calma com esses jogadores, o Flamengo está levando como dá, e aí tem um desenrole ali com o Arsenal e com o próprio Jorginho, questão do Mundial, a gente pode até se estender mais nesse assunto, mas daqui a pouquinho, se vocês quiserem. Mari, Bruno. Perfeito, Pedro, a gente Entendeu, vai Dom? conversando sobre o Flamengo, o que foi? Não, a gente estava discutindo do Jorginho se seria titular ou não. Ah, tá, E eu é uma falei boa. que, cara, tirar o lugar do Eric é difícil. Vamos com calma. Vou tirar o Eric do... Tirar o De La Cruz também.
Jorginho... Gerson não vamos nem cogitar. Não, o Gerson nem entra na conversa. O Jorginho pelo Arsenal na temporada, com 24 jogos, 14 como titular, um pouco mais de um tempo, né, por jogo, com um gol e 53% de presença, né, nas partidas. A mulher dele é ex-cantora do The Voice. Participou do The Voice. Eu li isso hoje. É. Eu tava stalkeando ela pra inglesa. entender. Porque ele tava apresentando o Rio pra ela, né? Eu falei, gente, mas ela é da Inglaterra. Mas não é esse o ponto da conversa. Tá? Então, e aí ele não chegaria como titular, é isso? Mas vocês gostam dessa possível contratação? Gosto porque é um estilo de jogador que o Flamengo não tem no elenco. Assim, ele é completamente diferente pra mim, né? Na minha opinião, ele é diferente do Pulgar e ele também é diferente do De La Cruz. Concordo. Então, E é diferente do Gerson. E é diferente do Gerson. Então, é uma característica de jogador que o Felipe Luiz pode aproveitar em determinado momento do jogo e em determinados jogos. É diferente do Arrascaeta? É diferente, completamente. Porque o Jorginho é mais controlador de posse. Ele é um cara que vai dar aquela dinâmica no meio-campo quando tiver a posse de bola, vai rodar o jogo. Por exemplo, ele não vai desconstruir, não vai tomar a bola que nem o Pulgar faz. O Pulgar é o cara de pegada no meio-campo. O Jorginho, longe disso. E também não vai ser o motorzinho que o De La Cruz é, que é o cara que corre o tempo todo, que corre basicamente o campo todo. O Jorginho vai ser aquele cara mais cadenciado. Quando precisar controlar, ter um pouco mais de cadência, esse é o Jorginho. Então, pra mim, é uma característica completamente diferente do que o Flamengo tem. O Jorginho é aquele cara que, se ele for titular na temporada inteira, é o cara que vai ser o líder em toques na bola do campeonato, porque é justamente quem dita o ritmo. Saída de bola é muito qualificada, não é tanto volante de pegada. Mas, assim, até olhando o trabalho do Felipe Luiz, do Flamengo, que varia, de repente, da partida. Em momento que sobe mais a marcação, de repente é um time mais cadenciado. E de um Flamengo que vai brigar por todos os títulos na temporada, então, além de ser mais uma opção para o meio de campo, eu tô muito com o que o Jailson colocou. É um cara que dá uma característica diferente. Então, dependendo do jogo, o Flamengo é um jogo que o Flamengo vai querer ter mais a posse, controlar, ter mais saída de... é jogo pro Jorginho. Então, assim, acho que nem é questão tanto dele ser titular ou não, mas acho que ele enriquece o elenco do Flamengo, tanto com mais opções e quanto estilo de jogo. E, assim, é um time que vai ter muito jogo na temporada. E tem muito jogador convocado. Então, assim, a gente pode falar da profundidade do elenco, mas chega a data FIFA, o Flamengo está bastante desfalcado. O Jorginho, nesse contexto, contribui demais. Ô Bruno, e não sei também, eu tenho percebido que o fato de ter esse novo, né, Super Mundial... Tem alguns movimentos também que são pensados em marketing, né? Internacionalização da marca, que vai além também só da montagem do elenco para poder ganhar a competição. Eu acho que algumas equipes, eu acho que o Flamengo está indo muito bem em ações. A gente tem visto campanhas de tipos de camisas diferentes, lançamento de coleções, de entender que é um momento de ter algumas carinhas ali que podem levar a marca do Flamengo para além da taça ou não, né? Aquela que vai sair na postagem do jogo. Isso. Né? E o Eu acho Flamengo que tem tem essas figuras internacionais. É. E para o próprio jogador isso é atraente também. Claro. Porque o jogador... Mais uma quer competição, Ele quer exatamente. participar da festa também, não, Claro. não quer, Jailson? Quer participar, e só pegando no ponto do elenco, novamente, vale a gente lembrar que era o Alan como opção e o Everton Araújo, moleque. É. Então, o Jorginho... E a gente também falava no início do ano do Jorginho poder chegar, né, de forma antecipada, porque o Pulgar não ia renovar o contrato. É verdade. Então, o Flamengo já estava meio que se antecipando a opção de primeiro volante. Então, com o Pulgar permanecendo, para o Flamengo é melhor ainda. Que aí você tem um cara que vai enriquecer ainda mais o elenco, que é o Jorginho fazendo essa função e chegando na frente, assim, por exemplo, do Alan. Ele vira, para mim, a primeira opção. O Alan fica como a quarta opção e o Everton Araújo como o garoto ali da base a ser trabalhado. O Alan até melhorou, né? Melhorou. Ô Pedro, em relação à renovação do Gerson, teve alguma novidade? Bruno, fica naquela questão, primeiro um abraço aí também para o Dom, para o Jailson, fica naquela questão de querendo mais valorização, né? Tem um empresário e pai do atleta, também já é bem conhecido, que ele, enfim, às vezes reclama bastante em relação a isso. O Flamengo tenta tratar internamente, um lado reclama do outro, assim, em off, nas entrelinhas também ali, às vezes, enfim. O Flamengo fez uma proposta que considera bem satisfatória até o fim de 2030, com grande aumento salarial para o Gerson, considera que é bem satisfatório para ele ser um dos mais bem pagos do elenco, se não for o mais bem pago do elenco rubro-negro, e ao que consta o lado do Gerson quer um pouquinho mais, quer que ele seja ainda mais valorizado, argumenta que quando ele saiu
do futebol francês para voltar ao Rio de Janeiro. Ele deixou de ganhar muito dinheiro, né? Perder acho que seria muito forte, então deixou de ganhar muito dinheiro. Então o Flamengo está tentando observar essa situação aí, mas é difícil que suba muito mais do que já subiu, porque considera que fez uma ótima oferta de renovação para o Gerson, para ele continuar. É um jogador ali que está com seus 27, vai para 28 anos, daqui a pouco chega nos 30, já teve passagens pelo futebol europeu, é um líder técnico muito identificado com o Flamengo, tem uma vida aqui totalmente estabilizada e, embora seja titular agora, valorizado na seleção brasileira também, né? O Flamengo considera que fez uma ótima oferta para ele permanecer. Então acho que está naquela fase de cabo de guerra, cada um puxa para um lado, puxa para um lado. Vamos ver se não vai arrebentar, mas acredito que no fim chegam a um consenso. Boa, Pedro, obrigado, viu? E eu queria que o Pedro amanhã participasse do nosso touch, que a gente ainda não conversou, mas já queria sugerir, fazer a nossa reunião de pauta aqui. E se alguém fizer antes da gente, a gente sabe que a ideia surgiu daqui. Um assunto no Flamengo essa semana foi a entrevista do Boto falando que o Flamengo é melhor que 70% dos times da Premier League. Eu sei o que você vai fazer. A gente tem essa responsabilidade com o Fã de Esportes, porque temos os maiores conhecedores aqui. O Jailson, o Donk, a Mariana Pereira, o Mário Marra. Então a gente coloca os 20 times e vê quem é melhor ou não que o Flamengo. 70%, então o Flamengo tem que ficar abaixo só de 6. Do Big Six. Fechou? Vamos fazer, Mari? O Pedro vai... Se o Pedro Henrique Torre participar, eu participo. Claro que ele vai participar. Vai, Pedro? Participo observando atentamente. Ele é o setorista. Vou chamar quem? A Lili para participar? Que é do Corinthians? Vai participar sim. Observa atentamente. Então fala, galera, vamos aqui para a notícia, porque segundo o site o Flamengo está abrindo negociações para poder contratar um jogador para o Super Mundial, que se trata do Roberto Firmino, né? Um jogador que já foi vinculado ao Flamengo há um tempo atrás, um jogador que já teve passagens pela Europa e nesse momento está na Arábia Saudita. Bom, segundo o site aqui vem informando que o Flamengo decide contratar ele. E diz assim, ó, desde a chegada de Felipe Luiz, que assumiu o Flamengo, o time do Flamengo, ele vem alta no futebol brasileiro. Para se ter ideia, a equipe carioca já conquistou a Copa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. 4 títulos, né? E aí, vem informando mais aqui, né, de que nessa temporada o grande foco de alguns times brasileiros é a disputa do Super Mundial de Clubes, né? Até por isso, né, o Flamengo está de olho em alguns reforços para a competição, que é verdade, né? E um dos alvos do Flamengo, né, do clube rubro-negro carioca para a temporada é o experiente volante Jorginho, que já está muito próximo, né? O Jorginho está até no Rio de Janeiro, né? Tá aí tendo conversas com o José Boto para poder finalizar de vez essa transação aí, né? Para que ele possa chegar. Acho que para o Mundial é pouco provável que o Jorginho chegue, mas ele pode chegar, né? Possivelmente para as competições após o Super Mundial, que vai ser, né, meio de temporada. O Flamengo vai estar em Libertadores, né? Imaginamos que sim, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e ele pode ser muito importante para essas competições. Então o Flamengo está buscando o Jorginho, só que ao mesmo tempo, né, segundo o Júlio Miguel Neto, né, vem dizendo que o Flamengo voltou a abrir negociações para se ter o volante Firmino, galera. E o Firmino, para quem não sabe, ele está muito bem na Arábia Saudita, né? Ele tá marcando muitos gols, ele tá sendo um cara muito importante. E eu acho que... Acho que com certeza pode ser um trunfo aí para o Flamengo, para poder atrair o jogador, né? Roberto Firmino. Era porque o jogador, ele ainda imagina, né? Certamente tem um sonho de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. E sabemos que na Arábia fica um pouco mais difícil. É impossível o cara ser convocado na Arábia? Não é impossível. Mas se ele joga em um clube como o Flamengo, ele fica muito mais visto, né? Ele fica em um clube onde ele tem mais visibilidade mundial aqui no Brasil. Dorival sempre está assistindo os jogos aí, né? Aqui do Brasil, né? Seja de campeonatos aqui regionais. Como também vai estar acompanhando, né, jogos de Brasileirão, né? Jogos de Copa do Brasil, de Libertadores. Ele está acompanhando tudo, fica mais fácil. E fora que o Flamengo, né, briga por títulos importantes, é um time, né, onde só nesta convocação teve 4 jogadores só no Brasil, né, se for contar outras seleções, aí o Flamengo pode ter
até 9, 10, 11 jogadores convocados. E nem teve o Pedro, né, que geralmente é convocado, mas o Pedro tá contundido, assim como o Vinha, que também é sempre convocado, né, e outros, né, mas só nessa convocação teve o Wesley, Léo Ortiz, teve o Danilo, acho que o Alexandre também, e o Gerson. Então foram 5, na verdade, né, que foram convocados. Então, o Flamengo é um time que está sempre, né, sendo visto, porque é um time muito forte de fato, né, tem vários jogadores importantes. E isso pode ser um trunfo para o Flamengo contratar o Roberto Firmino. Eu acho que seria uma baita contratação, né? Mas claro que depende muito aí do jogador querer vir, né? Depende muito também de o Flamengo conseguir atrair ele, o que já está tentando fazer. E também questão de salários, né, galera? Eu acho que também não vai fazer, o Flamengo não vai fazer loucuras para poder contratar o jogador, né? Até porque lá ele deve receber muito bem, né? Um salário absurdo, mas é o jogador que tem que ver, né? O que é que ele quer? Será que ele quer voltar a vestir a camisa da seleção brasileira? Quer disputar títulos importantes aqui na América do Sul? Ou ele quer ficar em um campeonato onde ele vai receber extremamente bem, mas que não vai ter tanta visibilidade assim? Então o jogador tem que entender, né? Que dinheiro de fato ele já tem, né? Ele já tem um tempinho lá, já deve ter recebido aí uma baita grana nesse tempo que ele ficou. Mas aí talvez o jogador sinta aquele desejo, aquela vontade, que é muito natural, de voltar, né, para o Brasil, né, onde ele nasceu e tal. Então tudo isso também acaba pesando. Então o Flamengo tá optando por isso. E vamos ver se o Firmino ele vai também, né, querer fazer isso. Mas a questão é, vocês aprovam a contratação? Segundo o Júnior Miguel Neto, o Flamengo tá aí buscando trazer esse jogador. No mais, esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo.